Muito bom dia, queridos irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 149 diz o seguinte: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e da salvação adorna os humildes. É com este sentimento de gratidão, de louvor, que nós hoje mais uma vez nos juntamos na presença do Senhor para o adorar, para o louvar, para o celebrar. Infelizmente ainda estamos e provavelmente continuaremos durante algum tempo neste modelo de distanciamento que a pandemia nos impõe. Mas ainda assim, e apesar de todas estas circunstâncias, é com muita alegria que nós, mais uma vez, neste domingo, separamos este tempo para o tempo de celebração, de adoração, de louvor ao nosso amado Deus. Porque muitas são as razões que nós temos para o adorar. Muitos são os motivos que nós temos para juntar os nossos corações e para o celebrar. Com toda a certeza também temos muitas razões e motivos para clamar a Ele em oração, também o queremos fazer hoje. E por isso é uma alegria poder fazê-lo nesta expressão de igreja, de comunhão, apesar do distanciamento. Queremos naturalmente continuar a ser gratos ao Senhor pelas bênçãos, e um dos motivos de gratidão ao Senhor passa também pela celebração de vida que o Senhor nos vai permitindo celebrar a cada dia. E esta semana queremos nos alegrar com o Wilson, com o nosso irmão Orlando e também com a nossa irmã Maria Graciete e hoje mesmo com a nossa querida Raquel Briosa. Nós nos alegramos porque a todos eles o Senhor tem dado bênção de vida e nós nos queremos alegrar e juntar em culto de gratidão ao Senhor por estas vidas que naturalmente se vão reproduzindo, manifestações estas que se vão reproduzindo na vida de todos nós, mas que de uma forma muito especial hoje queremos agradecer ao Senhor pela vida destes nossos queridos irmãos. Continuamos neste modelo e com estas restrições à nossa vida, não só como igreja, mas que tem afetado tantos, ou melhor, todos nós, e por isso, nesta circunstância, queremos mais uma vez renovar o nosso compromisso em nos envolvermos diretamente no combate a esta pandemia, naquilo que o Senhor nos permite fazer. E uma das formas, sem dúvida, é de nos cuidarmos, de nos protegermos, de reduzirmos tanto quanto possível os nossos contactos para que, de facto, possamos também por esta via ser parte do combate a esta pandemia. Por estas razões, vamos continuando e procurando ter recursos que nos permitam ter a nossa intimidade e a nossa comunhão como igreja. Hoje mesmo, pela manhã, os jovens e adolescentes voltaram a estar juntos e é um tempo que tem sido muito abençoado e pedimos que o Senhor continue a abençoar e a dirigir este tempo. À quarta-feira vamos continuar a procurar produzir e a preparar a lição da Escola Dominical e a convidar as famílias para que possam retirar um tempo de estudo da palavra, também de oração, para que juntos possamos realmente cultuar também nas nossas casas e nos aproximarmos da palavra. E queremos também continuar comprometidos em oração uns pelos outros, pela vida daqueles nossos irmãos que estão de uma forma mais direta a sofrer o impacto deste constrangimento agora que se voltou a agravar as condições de restrições no nosso país, irmãos que têm tido impacto nos seus trabalhos, as escolas que também estão paradas. Vamos continuar a cuidar-nos em oração e lembrar particularmente os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que lutam e que estão privados também da sua saúde. Também somos gratos porque o Senhor tem guardado e dirigido a vida dos nossos queridos irmãos e por isso queria referir que a nossa irmã Helena Silveira teve a sua cirurgia lá em Lisboa e aguardamos que por esta via o Senhor possa também abençoar e cuidar. Também a mãe da nossa irmã Conceição está ainda hospitalizada, tendo algumas melhoras. Vamos continuar a cuidar destas irmãs em oração e das famílias também. O nosso irmão João sofreu também uma cirurgia aos olhos, está a recuperar e pedimos que possa também o Senhor dirigir e abençoar o irmão João e a irmã Irene também. E, amados,
uns e outros, de uma ou de outra forma, vamos necessitando e dependendo dos cuidados do Pai, que queremos muito continuar então a clamar ao Senhor em gratidão, mas também em clamor ao Senhor pela intervenção na vida destes nossos queridos irmãos e de tantos outros irmãos que naturalmente continuam necessitando, por as mais diversas razões, dos cuidados, do sustento, da proteção do nosso Deus. E por isso queremos dar continuidade ao nosso tempo de culto, de celebração nesta manhã, e queria desde já convidar os irmãos a juntarmos, cada um nas nossas casas, em oração e buscar e clamar ao Senhor nesta hora. Vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez na Tua presença voltar o nosso coração para Ti e nesta hora, mais uma vez, adorar e celebrar o Teu santo nome, clamar pela Tua presença e manifestação no nosso meio. Pai, nós amamos-Te acima de qualquer outra coisa. Nós queremos viver intensamente a proximidade e a intimidade contigo. Te agradecemos pela graça que Tu nos dás no Teu Filho Jesus Cristo, de termos este privilégio de sermos Teus filhos, resgatados pelo Teu amor. Ó Pai, expressão de um cuidado e de um amor que não conseguimos explicar, mas que transforma totalmente a nossa existência e a nossa vida. E por isso aqui estamos. É verdade que cada um nas nossas casas, mas estamos juntos e unidos em Ti para louvar, para bendizer e para dirigir os nossos corações a Ti nesta manhã. Te agradecemos pelas muitas bênçãos que Tu tens derramado sobre nós, pela vida daqueles a quem tens acrescentado mais um ano de vida, os nossos irmãos que esta semana celebram mais um ano de vida. Te agradecemos também o cuidado que tens tido e a proteção que tens tido sobre os nossos queridos que estão doentes, que estão fragilizados. Lembramos particularmente os nossos irmãos mais idosos, aqueles que estão mais isolados também. Ó Pai, visita e guarda as suas vidas e sustenta-os também no Teu amor e na Tua graça e com o consolo do Teu Santo Espírito. Pai querido, nós Te pedimos que Tu nesta manhã possas aceitar e receber o nosso louvor, o louvor da Tua Igreja, que se une à Tua volta para Te adorar e para celebrar. Que em todas as coisas Tu possas encontrar corações que Te amam e que querem e desejam, acima de tudo, manifestar esta gratidão, este louvor, nesta oportunidade. Pai, tem graça e misericórdia sobre nós. Mais uma vez clamamos neste dia pela Tua intervenção sobre este mundo, sobre a realidade que enfrentamos. Ó Pai, pela vida daqueles que sofrem de uma forma ainda mais direta e com tanta dor o impacto desta doença. Ó Pai, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, livra e cura-nos, Pai, Te pedimos, e que o Teu poder se possa manifestar de acordo com a Tua santa vontade. Ó Pai, em todas as coisas nós a queremos experimentar e viver. Por isso, Pai, nós queremos descansar no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua proteção, no Teu sustento. E mais uma vez também queremos juntos adorar e celebrar e pedir que no tempo que vamos estar juntos a celebrar o Teu nome, nós possamos também ser abençoados pela Tua presença, pela Tua intervenção e ao nos aproximarmos de Ti em louvor e em adoração, possamos também nós ser transformados à Tua imagem, à imagem da Tua glória. Por todas estas coisas nós Te louvamos, Te celebramos e queremos mais uma vez manifestar a nossa gratidão e fazemos-lo não por nós, mas no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar o nosso tempo de celebração e como é bom podemos cantar e celebrar o nome maravilhoso do nosso Deus. E vamos ser conduzidos neste tempo pela Marta, que nos vai dirigir neste tempo de celebração. E eu espero que cada um de nós aí em sua casa possa juntar as vozes e, apesar de não nos estarmos a ouvir uns aos outros, certamente o Senhor recebe o louvor do seu povo e é isso que queremos fazer nesta hora. Bom dia, queridos irmãos. O nosso Deus é realmente o único que é digno de louvor e de glória. E o meu convite é que nesta manhã nós possamos juntar as nossas vozes nas nossas casas e declaremos glória ao seu nome. Possamos adorá-lo com gratidão. Com o coro número 6 da nossa coletânea, os céus proclamam a glória de Deus e nós também o queremos fazer juntos, como um corpo nesta manhã. Tão belo
apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 3, e versículos 14 ao 21, diz o seguinte: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo orava para que os irmãos em Éfeso fossem fortalecidos mediante o Espírito. E esta é também a nossa oração, para que os irmãos aqui no Treviscal, nas nossas igrejas, que possamos ser fortalecidos em Cristo. Jesus habita nos nossos corações, estamos alicerçados no seu amor e podemos também conhecer mais e mais de Cristo através do amor que Ele tem por nós, este amor que não tem limites. E o meu convite é que, com um hino que nos lembra que nós queremos mais e mais de Cristo na nossa vida, nós possamos declarar ao nosso Deus isto mesmo. Nós precisamos que Ele cresça em nós e que nós diminuamos, que o nosso Deus ocupe todo o lugar na nossa vida e que queremos ser cada vez mais como o nosso Mestre, que é Jesus. Quando nós nos enchemos do amor de Cristo, não há outra hipótese sem ser transbordar este amor e partilhar com aqueles que estão à nossa volta. E os que nos rodeiam não ficam indiferentes àquilo que Jesus faz em nós. E com as nossas crianças, eu queria muito que nós cantássemos este coro que diz: o meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor e o meu coração transborda de paz. Então vamos cantar com as nossas crianças, também poderem ter um tempo com canções que elas conhecem bem e que possamos louvar o nosso Deus desta forma, também com elas. Minha alma está repleta
continuando em adoração ao nosso Deus, eu convido quem desejar a fazermos agora o levantamento das nossas ofertas. Tal como já foi partilhado, podemos fazê-lo guardando num recipiente para depois podermos trazer nos cultos presenciais, quando for permitido. Podemos entregar diretamente aos irmãos tesoureiros ou também fazer transferência bancária através do NIB, que é disponibilizado também no fim da transmissão do culto para quem desejar. E é uma forma de nós adorarmos o nosso Deus, e quem desejar fazê-lo nesta hora pode fazê-lo. E vamos então orar e agradecer a Deus por esta oportunidade também. Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo teu amor, pelo teu sustento, pela tua proteção, Pai. Te agradecemos pelos recursos que tu nos permites levantar e entregar a ti, Senhor. Nós, mais do que ofertas monetárias, nós queremos entregar as nossas vidas a ti, para que tu possas usar para a tua obra, para o teu reino aqui, neste lugar, nesta cidade onde nós vivemos, Pai. Que nos possas usar a nós e os nossos recursos. É isto que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. O nosso Deus que é amor, o nosso Deus que é digno de louvor, Ele também é bom. E vamos terminar este tempo de louvor ao nosso Deus, esta adoração cantada, com o coro que temos aprendido este mês, que declara que o nosso Deus é bom, nós queremos adorá-lo por quem Ele é. Ele é bom e Ele é tantas outras coisas, e nós só podemos responder em adoração. Queridos e amados irmãos, Deus é de facto muito bom, e é um privilégio imenso podermos celebrá-lo desta forma e podemos declarar que de facto Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é realmente muito bom. E apesar destas circunstâncias tão adversas que enfrentamos, mesmo assim podemos ter tempo, liberdade
para o louvar e o celebrar e usar também os recursos que o Senhor tem disponibilizado. Por tudo isto, nós somos realmente muito gratos e poder, apesar das circunstâncias, ter este tempo separado como igreja para o adorar e para o celebrar nesta manhã. Irmãos, queria pedir que pudessem abrir as vossas Bíblias na Epístola de Tiago e vamos considerar mais alguns versículos. Estamos mesmo a terminar esta jornada ao longo da Epístola de Tiago. Vamos abrir no capítulo 5 e vamos ler a partir do versículo 13 o texto que propomos e que o Senhor propõe hoje para a nossa reflexão nesta manhã. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, esperando que os irmãos tenham as vossas Bíblias já disponíveis e pedindo também que as possam manter abertas para ir acompanhando a reflexão. Vamos então ler o texto da Palavra de Deus. E diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Até aqui a palavra do Senhor que queremos considerar hoje para a nossa reflexão. Amados, no fim desta carta, em que Deus, através de Tiago, tem feito um investimento tão grande em nos revelar marcas muito práticas de uma vida realmente identificada com Ele. Vidas que são transformadas pelo seu amor, pela sua presença. Vidas que se manifestam em servos sustentados numa fé viva, verdadeira, eficaz, provada e comprovada e aprovada. Mas neste processo de revelação, e agora ao terminar esta carta, esta epístola, ele vem-nos trazer um assunto absolutamente fundamental para a nossa vida de fé, da nossa vida como discípulos de Cristo. O assunto é a oração, que curiosamente esteve presente ao longo desta carta, logo no início, logo no capítulo 1, se os irmãos voltarem ao início desta carta, no capítulo 1 e no versículo 5 e seguintes, o assunto da oração está aí presente, mas encontramos também ao longo desta carta este assunto muito, muito presente. Bem sei, amados, bem sei que estes versículos que lemos incluem alguns assuntos que têm sido, ao longo da história da Igreja, motivos de muita discussão, de muita controvérsia. Muitos livros têm sido escritos para tentar interpretar e aplicar alguns destes assuntos à vida prática da Igreja. E falamos, por exemplo, na unção, falamos de aspectos tão práticos como a intervenção dos presbíteros e dos líderes da Igreja. Muitos são, de facto, estes assuntos que têm, ao longo da história da Igreja, levantado algumas controvérsias e discussões. Mas, meus queridos irmãos, eu queria muito que nós hoje pudéssemos focar a nossa atenção naquilo que é o assunto central e essencial deste texto, que está, aliás, presente e mencionado em todos os versículos que acabámos de ler. E o assunto é, como já referi, a oração. Amados, embora Tiago não faça menção, talvez porque ele não sinta essa necessidade, porque ele está a escrever para filhos de Deus, para crentes que estavam espalhados pela região à sua volta. Apesar de Tiago, de facto, como eu estava a dizer, não fazer essa menção, vale a pena lembrar que orar é falar com Deus. Esta é, de facto, uma experiência absolutamente sublime da nossa vida de relação com Deus. É um ato de comunicação, é um ato de intimidade com Deus.
comunicação e intimidade esta que nós também experimentamos nos nossos relacionamentos interpessoais e por isso comunicamos, falamos com aqueles a quem amamos e que estão próximos de nós. Se nós pudéssemos concordar todos em quem é a pessoa mais importante deste mundo nos nossos dias, a pessoa mais poderosa, e eu sei que nunca seríamos unânimes na identificação dessa pessoa, mas se o pudéssemos fazer, imaginem o que era ter o número do telemóvel dessa pessoa no nosso telefone e pudéssemos telefonar para ela em qualquer altura, em qualquer momento, em qualquer situação, sempre que desejássemos ou sempre que isso fosse necessário. É algo que ultrapassa, de facto, a nossa compreensão. Podermos, na nossa simplicidade, a qualquer momento ligar para este ou para aquela pessoa que são realmente muito importantes, que têm poder, que têm autoridade, e pudéssemos ter conversas com ele, pudéssemos partilhar as nossas preocupações, pudéssemos ter um tempo de intimidade e de proximidade com ele através de uma conversa. Amados, orar é exatamente isso. Orar é falar com o ser mais maravilhoso que existe. Com a pessoa mais poderosa de todo o universo, de todos os tempos. Orar é falar com o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta e que faz acontecer todas as coisas. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus e nós podemos falar com Ele. E apesar de Ele ser tão maravilhoso, de ser soberano, de Ele ser tão poderoso em todas as coisas e maravilhoso em toda a sua existência, ainda assim eu posso falar com Ele e Ele está disponível para falar comigo. Amados, isto só pode ser algo absolutamente sublime e maravilhoso para as nossas vidas. Considerando isso e lembrando que o que estamos de facto a falar e o assunto sobre o qual Tiago nos está hoje a exortar de uma forma muito prática é falar com o nosso Deus. E voltando então a nossa atenção para o texto que lemos e que temos hoje perante nós, podemos começar por perceber quem deve orar. Porque é interessante, porque Tiago faz menção de quem é que deve orar. Bom, no versículo 13 ele diz que quem deve orar é quem está sofrendo. Mas também, se a pessoa está alegre, os que estão alegres também devem orar. Um pouco mais à frente, percebemos que os presbíteros, os líderes da igreja, devem orar. No versículo 16, percebemos que uns e outros devem orar uns pelos outros. É um dos nossos conhecidos mandamentos recíprocos. Percebemos também que quem tem pecado deve orar. Se nós recuperarmos o texto do capítulo 1, que há pouco lembrávamos, no versículo 5, lembramos que, ou fomos lembrados que quem precisa de sabedoria deve orar. Quem? O versículo é muito claro. O versículo 5 do capítulo 1. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Amados, quando olhamos para esta descrição, parece-me que poderemos todos concordar que, afinal, todos nós estamos incluídos nesta lista. Alguém aí desse lado está a sofrer? Eu não vou pedir para levantar a mão porque eu não vou ver, amados. Alguém está a sofrer? Com certeza, alguns de nós estaremos a sofrer. Alguém está alegre? Eu espero que muitos de nós, eu espero que todos nós estejamos alegres e por isso tenhamos motivos para orar. Amados, independentemente da nossa condição, da nossa situação, todos estamos em condição, todos estamos a necessitar de orar. E por isso a lista nesse aspecto é inclusiva. Para mim, para cada um de vós, todos estamos incluídos na lista daqueles que devem e precisam de orar. Amados, é evidente que quando Tiago nos dirige para um modelo de excelência no que diz respeito à nossa fé, e tem sido isso que Tiago nos tem vindo a conduzir ao longo desta carta,
quando Ele nos conduz à nossa intimidade e identidade com o Pai, só podemos ser desafiados a ter uma experiência de oração realmente muito séria e autêntica. Porque se o que está em causa é uma fé autêntica, se o que está em causa é a nossa identidade e intimidade com Deus, então a comunicação, que é realmente insubstituível na nossa experiência de intimidade e de identidade, então tem que estar presente. Tem que estar presente. Isso é de facto maravilhoso. Nós podemos experimentar, nós podemos compreender. É tão importante percebermos que quando olhamos para este texto, nós estamos a ser conduzidos para perceber que é tão natural orar como respirar. Para mim, para cada um de nós que nos identificamos enquanto filhos de Deus, é tão natural a oração, tão necessária a oração, como eu necessito e me é natural respirar. Isto só pode ser algo absolutamente maravilhoso para todos nós. Meus amados e queridos irmãos, esta é também uma realidade muito presente em Jesus, que não só viveu esta realidade, ele não só experimentou isto na sua vida, no seu ministério terreno, mas ele também investiu muito em ensinar sobre a importância da oração. Se nos remetermos lá ao texto de Lucas capítulo 11, este, entre muitos outros textos, no versículo 9, usando a tradução do livro da Bíblia para hoje, lemos o seguinte: o mesmo se passa com a oração. Peçam e receberão o que pedirem. Procurem e hão de se achar. Batam que a porta se há de abrir. Este é um assunto tão importante para o Senhor Jesus Cristo que ele, inclusive, partilhou uma parábola para falar sobre a necessidade de orar constantemente sem desfalecer. Encontramos esse texto lá no capítulo 18 também de Lucas, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, nas suas últimas orientações à igreja lá em Tessalónica, exorta os irmãos lá daquela igreja para orarem sem cessar. Um texto e um pequeno versículo que nós conhecemos muito bem. Orar sem cessar. Amados, por tudo isto, é para mim muito evidente que somos exortados a ter uma experiência de comunicação com o Pai através da oração, de uma forma autêntica, de uma forma natural, numa experiência sem condições, sem formatos. Amados, eu gosto de olhar para este aspecto da nossa vida e considerar que ele de facto é algo absolutamente normal e natural para nós. E que não precisamos de grandes circunstâncias, não precisamos de nada em especial, a não ser disponibilizar o nosso coração para comunicar com o Pai e podê-lo fazer com este recurso maravilhoso que Deus disponibilizou para nós, que é a oração. Mas neste texto, Tiago ainda faz questão de nos lembrar o que é que acontece, o que é que pode acontecer na nossa vida através da oração. E quando olhamos para o texto, percebemos que, por exemplo, o conforto, porque se alguém está a sofrer, deve orar. E se orar, com toda a certeza, vai encontrar conforto. Mas também, através da experiência da oração, nós vamos experimentar adoração. Se estiveres alegre, ora e adora ao Senhor a fonte da tua alegria. O texto é muito claro a dizer que, através da oração, há cura. Há salvação. Isso está aí presente no versículo 15 também. Há perdão. Há comunhão. Há intimidade. De facto, há coisas sobrenaturais a acontecerem através e por causa da oração. Se nos metemos novamente ao versículo 5 e 6 do capítulo 1, lembramos que uma das consequências naturais da oração, naquele caso, é receber sabedoria, porque Deus dá sabedoria a quem lhe pede. No capítulo 4 e no versículo 7 e seguintes, nós percebemos que, como consequência da intimidade, da busca, da proximidade com Deus, Ele nos traz livramento e proteção do maligno. Há então proximidade, há purificação, há exaltação
tudo isto está presente nesta carta que Tiago traz até nós. E estes versículos do capítulo 4 e dos versículos 7 e seguintes são de facto muito significativos para percebermos aquilo que acontece, aquilo que pode acontecer na nossa vida através da oração. Amados, quando olhamos para tudo isto, percebemos que os benefícios da oração são absolutamente insubstituíveis na nossa vida. Não há nada que possa substituir na nossa vida os benefícios que a oração traz à nossa vida. Amados, em dias em que nós ouvimos tantas linhas de pensamento e de filosofias e de experiências de meditação, em que respostas são dadas a partir de absolutamente nada, é impressionante perceber que algumas dessas respostas que são dadas a essas pessoas, na realidade, elas são cópia daquilo que Deus já disse que acontece na vida dos seus filhos através da oração. Mas não há nada, absolutamente nada, que possa substituir aquilo que é o efeito, aquilo que são os benefícios que Deus produz na nossa vida, na oração e através da oração. Todos bem sabemos, amados, como é importante e necessário partilhar as nossas angústias, os nossos sentimentos de alegria, as circunstâncias da nossa vida. Fazê-lo com alguém é absolutamente extraordinário e necessário. Agora, amados, Deus é o nosso Pai. E Deus tem esse desejo. Deus tem esse desejo que possamos ter com Ele esta experiência de partilha, de intimidade, que na realidade é um ato e uma experiência de amor. Amados, quando eu penso nisto, nesta imagem, nesta experiência, eu creio que isto está muito presente lá no Jardim do Éden. Logo no início, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus estabeleceu todas as coisas. A verdade é que em Gênesis 3:8, o momento é duro, porque é o momento em que Deus confronta Adão e Eva com o seu pecado. Mas este versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis é muito interessante, porque nele nós podemos entender que Deus estava a passar pelo jardim como nos parece ser natural. Deus passava para conversar com Adão e Eva. Naquele dia a conversa de facto foi mais difícil, mas fica tão evidente para mim que esta era uma experiência normal e natural naquele relacionamento entre Adão e Eva. E Deus deseja que nós possamos continuar a experimentar e a viver esta realidade. E por isso Ele nos providenciou este recurso maravilhoso que é a oração. Amados, mais uma vez, temos em Jesus o exemplo supremo no que diz respeito ao reconhecimento dos benefícios da oração e da experiência desta intimidade com o Pai através da oração. Lá no Getsemane, num momento muito difícil, de profunda angústia para o Senhor Jesus Cristo, Ele encontrou conforto nos braços do Pai através da oração. Mateus 26, a partir do versículo 36 e seguintes, é muito claro a descrever esse momento em que, em muita dor, em muita angústia, Jesus encontra esse conforto, esse abraço do Pai através da oração. É também interessante, amados, que o próprio apóstolo Paulo, enquanto pastoreava a igreja lá em Filipos, revela que é na oração que encontramos paz. É na oração. Não na resolução dos problemas. É na oração. Vamos acompanhar a leitura destes versículos muito conhecidos de Filipenses 4, a partir do versículo 6, mais uma vez usando a tradução da Bíblia, do livro A Bíblia para Hoje. Diz assim: não alimentem preocupações, seja pelo que for, antes apresentem os vossos cuidados em oração e súplicas perante Deus. Exponham-lhe todas as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. Então, a paz de Deus, que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vejam, a paz. Esta paz vem como resultado de nós levarmos a Ele as nossas ansiedades e as nossas preocupações, sempre, como o apóstolo Paulo nos exorta, com um coração grato e manifestando a nossa gratidão ao Senhor por todas as coisas. Amados,
os benefícios da oração na nossa vida são absolutamente insubstituíveis nesta nossa experiência de intimidade e de experiência de uma fé viva, autêntica e verdadeira. Isto tem sido comprovado ao longo dos tempos e da história. É interessante porque Tiago decide incluir o testemunho, que são sempre muito importantes. Neste caso, nos versículos 17 e 18, inclui o testemunho de Elias, um homem que teve uma experiência de oração absolutamente sublime. Meus queridos irmãos, eu quero terminar a nossa reflexão de hoje sublinhando algo que é, e como já lembrámos no início, absolutamente central e que está registado na parte final do versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. De facto, amados, a oração tem um poder e uma eficácia única na nossa vida. E isso acontece na vida e através da vida daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm sido justificados pelo amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amados, sublinhar e realçar que fica muito claro nas palavras de Tiago que o poder está na oração. Não no óleo, seja ele simbólico ou seja ele de facto um ato medicinal. Não, o poder está na oração. Porque através dela nós nos expomos à intervenção de um Deus que tem todo o poder, que é a fonte de todos os recursos. Amados, vamos recuperar o versículo 17 do capítulo 1 desta carta? Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É este Deus que tem todo o poder, é este Deus a quem nós podemos falar, orar, comunicar. Amados, é nele que está todo o poder. Um Deus que naturalmente pode usar qualquer recurso. E nós sabemos tão bem que ele tem usado tantos recursos para se manifestar e para cumprir a sua vontade e o seu querer e a sua intervenção nas nossas vidas. Ele pode usar um médico para trazer cura, embora possa trazer a cura sem necessitar desse médico. Ele pode fazer absolutamente qualquer coisa. E nós encontramos essa resposta através da nossa experiência e vida de oração. Amados, numa experiência extraordinária de fé, e é isso que Tiago também nos lembra no versículo 15, a oração da fé. Esta que é uma experiência de fé extraordinária, vai com certeza levar-nos a ver chuva parar, como Elias viu, através da oração. Vamos provavelmente poder passar pela experiência de ver a chuva voltar a cair, como resultado da oração. Podemos ver um mar abrir-se à nossa frente, como resultado da oração. Ou tão somente, e eu poria este tão somente entre aspas, ou tão somente ficar em paz, sabendo que a sua graça me basta, sabendo que a graça do nosso amado Salvador me basta. Tudo isto como resultado de uma fé extraordinária desta experiência de oração única e insubstituível. Amados, tudo isto vai acontecer sempre como resultado do cumprimento da sua perfeita e sublime vontade, que tanto desejamos e tanto procuramos. E, amados, é na oração que nós encontramos e nos cruzamos com a vontade de Deus. É verdade, amados. Este Deus que deseja a nossa intimidade, que deseja que nós possamos abrir o nosso coração, que possamos lhe expor aquilo que nos angustia, é também lá na oração que Ele nos vai sintonizar com a sua vontade e com o seu querer. Na certeza, amados, na certeza que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 8, é absolutamente real e verdadeiro. É que é óbvio que o Pai sabe muito bem aquilo que nós necessitamos, mesmo antes de nós abrirmos o nosso coração, porque Ele é um Pai, Ele é um Deus perfeito, soberano, sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Mas, amados, é na experiência da oração que nós experimentamos toda esta realidade na nossa vida. É por isso, amados, que a oração é realmente
insubstituível na nossa vida. Amados, quando olhamos para este texto, percebemos a importância que esta marca da nossa vida com Cristo precisa de ter, da presença que a oração precisa de ter na nossa vida. E, amados, às vezes criamos tantas dificuldades para viver e experimentar esta realidade. Amados, a oração é algo que nós podemos fazer em qualquer momento, em qualquer circunstância. A oração é a nossa comunicação com o Pai, que pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer lá no quarto fechado, na escuridão, na solidão do nosso encontro com Cristo, mas pode acontecer no meio da multidão, pode acontecer em qualquer lugar. A oração é algo que nós precisamos, de facto, experimentar de uma forma tão natural e tão necessária como o nosso próprio respirar. É isso que nós vemos na palavra. Foi isso que nós vemos na experiência do próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que nós desejamos muito experimentar como igreja. E certamente nós podemos promover movimentos de oração, encontros de oração, mas, amados, Deus deseja que isto aconteça diariamente, constantemente. Aquele conceito que há pouco lembrávamos do apóstolo Paulo, orar sem cessar, em que o nosso coração esteja em constante e permanente contacto com o Pai. Que bênção, que privilégio é este de podermos falar, de podermos comunicar, de podermos abrir o nosso coração com Deus, o Criador, sustentador de todas as coisas, que, apesar de quem é, está completamente disponível para nos ouvir, para interagir, para comunicar connosco, para tocar e transformar a nossa vida através deste aspecto tão importante da nossa comunicação e da nossa relação com Ele. Que bênção que nós temos e que queremos experimentar e que desejamos e que precisamos de incrementar na nossa vida. Amados, o desafio é que possamos diariamente experimentar e beneficiar deste privilégio. Hoje, a Aliança Evangélica Portuguesa tem convocado a Igreja em Portugal para orarmos de uma forma muito específica e particular sobre a realidade que o nosso país enfrenta. Hoje é dia de eleições também. Precisamos de clamar ao Senhor para que aqueles que o Senhor está a separar e está a colocar em lugares de liderança possam também ser dirigidos e orientados por Ele. Sabemos que ninguém assumirá isso sem que Deus o permita, mas precisamos, é a nossa responsabilidade orar por eles. Vamos fazê-lo, porque queremos ser parte daquilo que Deus deseja fazer também através de nós, no que diz respeito à nossa comunicação e oração. Precisamos de clamar e por isso eu hoje queria muito também, depois deste nosso tempo que vai terminar já de seguida, possamos como famílias aí em casa tirar algum momento para ainda, antes de nos seguirmos para algumas atividades ou para almoçarmos, possamos ainda orar e clamar ao Senhor pela nossa nação, por este mundo, pela nossa igreja, pelas nossas vidas. Vamos fazer isso hoje de uma forma específica, mas não vamos fazê-lo só hoje, vamos manter esta atitude e esta marca da nossa identidade com Cristo, presente e permanente nas nossas vidas. O texto é claro, nós precisamos de orar uns pelos outros. Nós precisamos de encontrar em cada um de nós também a expressão do cuidado do Pai através da oração. Eu preciso disso, o irmão precisa disso, nós precisamos disso como seus filhos. Amados, nós vamos terminar o nosso culto hoje cantando, lembrando através do cântico este privilégio que é orarmos. Este é um coro que aprendemos recentemente e que nos remete não só para a adoração, porque de facto temos um Deus maravilhoso e grande que merece a nossa adoração, mas também para lembrar e celebrar e agradecer este privilégio de oração que nos dá paz, que nos dá consolo, que nos dá conforto, que nos dá intimidade com Deus e que é algo absolutamente insubstituível. Vamos juntos, aí cada um em sua casa é verdade, mas vamos juntos mais uma vez cantar e louvar o nosso Deus com este coro antes de terminarmos o nosso culto de hoje. Na oração encontro calma, na oração encontro
Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Amados, como acabámos de cantar, grande de facto é o nosso Deus e não há limites para a sua intervenção na nossa vida. E nós somos gratos por isso. Somos gratos porque Ele também nos dá este privilégio de podermos falar com Ele e como é importante e fundamental que o possamos fazer constantemente na nossa vida. Vamos terminar o nosso tempo de hoje em oração também, não podia deixar de ser. E desde já, deixando um forte abraço para todos os irmãos e desejando um resto de dia muito abençoado e que possamos contemplar e experimentar a presença do Senhor neste dia, aliás, todos os dias da nossa vida, para a honra e glória do seu nome e para a edificação e bênção das nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, nós mais uma vez queremos voltar o nosso coração para Ti, em oração, voltar as nossas palavras para Ti, para mais uma vez reconhecer que Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. Ó Pai, que reconhecemos um privilégio indescritível, o facto de podermos, apesar da Tua grandeza, da Tua majestade, podermos nos dirigir e podermos falar contigo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por nos dares esta graça. Muito obrigado porque a Tua palavra nos exorta e nos conduz e nos ensina a fazê-lo constantemente, diariamente, a fazer desta ferramenta uma marca permanente da nossa vida e da nossa intimidade contigo. Muito obrigado porque sabemos que Tu nos ouves. Sabemos que as nossas palavras chegam até Ti e isso é algo absolutamente sublime e sobrenatural, que só mesmo por causa da Tua majestade, da Tua grandeza, da Tua bondade e da Tua vontade. Pai, nós Te queremos adorar mais uma vez. Pedir que Tu possas continuar a manifestar nas nossas vidas, a cuidar, a dirigir. Pai, neste dia em particular, hoje oramos pela nossa nação. Ó Pai, oramos pelos nossos líderes, por aqueles que Tu tens colocado em lugares de governo, Pai. Derrama sobre eles a Tua graça, a Tua presença e a Tua revelação, Pai. Dirige-os. Ó Pai, desejamos tanto que eles possam realmente também ouvir-Te e serem sujeitos à Tua vontade e aos Teus propósitos.
Mas sabemos que, independentemente disso, Tu és um Deus soberano e nada acontecerá longe daquilo que Tu queres e desejas e permites, Pai. Por isso nós queremos colocar estes homens, estas mulheres nas Tuas mãos neste dia. Oramos, Pai, pela situação em que nos encontramos de pandemia. Mais uma vez oramos pela Tua cura sobre esta doença que tem assolado este mundo, Pai, o Teu povo, a humanidade. Ó Pai, tem graça. Traz também a Tua bênção sobre aqueles que Tu tens usado para abençoar com recursos de saúde, com recursos para suprir necessidades sobre as nossas vidas. Renova as suas forças, ó Pai, e dirige e usa-os também, Pai. Ó Pai, mais uma vez, nós queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Sabemos que só Tu és Senhor sobre todas as coisas e apesar, Pai, de nós olharmos à nossa volta e tudo ser realmente tão preocupante, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e queremos e vamos descansar em Ti, sabendo que as nossas vidas são Tuas e que Tu tens todo o poder, toda a autoridade e que vais agir de acordo com os Teus santos propósitos. Pai, mais uma vez te pedimos que nos dirijas e que a Tua palavra possa também ela nos conduzir e exortar a fazer e a viver de acordo com a Tua vontade, todos os dias da nossa vida. Pai, pedindo a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre as famílias, sobre a vida de cada um de nós. Mais uma vez te adoramos, te celebramos, declaramos o nosso amor por Ti e pedimos, Senhor, que então nos dirijas, nos conduzas e que derrames sobre nós a Tua graça e a Tua bênção. Oramos todas estas coisas, na certeza que Tu nos ouves e na certeza que Tu vais agir de acordo, não com a nossa vontade, mas pela Tua vontade que nós desejamos e buscamos. Por tudo isto, nós oramos no nome bendito e soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, então, a todos um forte abraço, que o Senhor nos abençoe e até logo, até amanhã, até quando o Senhor quiser.